Hoje a gente vai falar sobre algo que realmente tem atrapalhado bastante quem quer falar inglês, porque é um treino que pode te enganar. Então é isso que eu separei para você hoje, né? Como fugir do treino papagaio na hora de falar inglês. Mas que treino papagaio é esse, teacher? Para quem já me acompanha, já me ouviu falar sobre isso. E se de repente você está chegando aqui agora, nesse exato momento, você vai entender o que é o treino papagaio. Guys, se você é adulto e ainda não fala inglês, eu vejo esse tipo de treino acontecer frequentemente. Quando a gente fala de papagaio, já dá para imaginar o que é, né? O papagaio ele é conhecido por repetir a fala, não é? Todo mundo já teve contato, né? Ai, papagaio do meu vizinho, papagaio na casa da minha avó tinha um papagaio, sempre ela teve. Meus avós sempre tiveram um papagaio, né? E a primeira coisa que a gente gostava quando chegava lá era ficar falando as coisas para o papagaio repetir. Então você já sabe que o papagaio fala, só que ele repete, não é? Então, tem um treino no inglês que eu gosto de chamar de treino papagaio. Por quê? Dá a sensação, você começa a ter a sensação que você está falando inglês. A sensação é que você está falando, né? Só que, na verdade, você está repetindo. Dá a falsa sensação que você fala. Só que, na verdade, o que você faz é, você repete. Por isso que eu falo que é treino papagaio. Você não está falando o idioma, você está repetindo. A galera que tá lá no YouTube e no Facebook estão acompanhando a minha tela, tá bom? Só pra galera do Instagram saber o que tá acontecendo aqui. Tá? O que é então, como que eu vou saber, como que eu vou fugir desse tipo de treino? Por que esse treino não me ajuda a falar? Teacher, eu não tô entendendo. Então eu vou explicar pra você o que acontece com esse treino papagaio. Por exemplo, se você está aprendendo inglês e o seu objetivo, a sua intenção é falar o idioma, lembre-se que tudo que você vai ver aqui é sempre pensando como eu posso te ajudar a falar o idioma, tá? Porque o foco vai ser sempre esse, falar o idioma, tá? O que eu vejo as pessoas fazendo? Por que esse treino papagaio não funciona? Imagine que eu estivesse ensinando essa frase para você. I speak English. O que eu vejo a galera fazendo? I speak English. Aí quem está ensinando ou você que está aprendendo sozinho, a primeira reação sua é repetir essa frase ou até mesmo quem está te ensinando vai pedir para você repetir. Olha, guys, I speak English eu falo inglês. Então vamos lá? Normalmente os alunos pegam e repetem aquela frase. I speak English. Tá. Repetir. Deu a impressão que eu tô falando, né? Porque eu falei uma frase em inglês, só que o que aconteceu nessa repetição? Assim como o papagaio, quando eu faço um treino que eu repito, eu não consigo criar com o idioma. Então eu tô repetindo aquela frase. Então quando eu quero falar, eu falo inglês, I speak English. Legal, teacher, tá. Só que daí você não consegue criar com o speak, com o I, com o English. Você só repete aquela frase, começa a aprender algumas frases decoradas e aí você não consegue criar. Quando você vai falar com alguém, o que acontece? Você precisa sempre criar com o idioma. Você precisa montar uma sentença com começo, meio e fim. Você precisa passar a sua ideia na sua fala. Então você tem que criar o tempo todo. Então para você falar, você precisa criar, né? Só que o papagaio, né? Eu acho que você já deve ter tido algum contato com algum papagaio em algum momento na sua vida. O que o papagaio faz? Né? Ele só repete. Ele consegue criar do tipo, vamos bater uma conversa aí, papagaio? E aí, o que você fez ontem? O papagaio não vai conseguir. Ele vai repetir a sua pergunta, né? Mas ele não vai conseguir conversar com você porque ele não consegue criar com o idioma. É engraçado que se eu te perguntasse o seguinte, que animal que você conhece que é capaz de falar, né? Que ave que você conhece que é capaz de falar? Provavelmente você já ia se lembrar na hora. Papagaio, teacher, papagaio fala, não é? Se alguém perguntasse pra gente, que animal que consegue falar? O papagaio. Olha só como que engana, né? Ele até fala mesmo, ele repete. Só que ele não consegue falar no sentido de ter uma conversa.
Ele não consegue, tá, então vamos conversar. O que você fez, papagaio? Como é que tá seu dia? E aí? Ele não consegue. Isso pode acontecer com o inglês. Então tem aquela falsa sensação que eu falo o idioma, mas eu não consigo criar. Eu não consigo conversar, né? Falar uma sentença, elaborar minhas ideias e expressar isso através da fala. Por isso que é um treino papagaio. Qual que é o perigo disso? Você ficar como papagaio mesmo, né? O perigo disso é continuar como um papagaio. Você fica repetindo frases, às vezes você até decora algumas frases, né, prontas, tipo, eu gostaria de pedir tal coisa, I'd like to. Só que você só sabe usar o I'd like para aquilo. I'd like to, eu gostaria, tá? Não consegue usar o would para nada mais, sendo que você pode usar ele para um monte de coisa. Então o perigo do treino papagaio é você ter uma falsa sensação que você fala, só que você só repete o que já está pronto e não consegue criar. Tá, o que é o ideal então para você? Como que eu fujo desse tipo de treino? O ideal é que você não seja um papagaio no inglês, né? E fique só repetindo ou só saiba usar frases e sentenças prontas. O ideal é você conseguir criar com o idioma. É isso que eu vou mostrar para você aqui hoje. Como que você sai desse treino papagaio aí, porque ele dá uma falsa sensação que você está treinando a fala. Ah, mas eu estou treinando a fala, ó. I speak English. I would like to go. Só tá falando repetindo. Tá igualzinho um papagaio, né? Primeira coisa, então, que você precisa fazer para fugir desse treino papagaio na hora de falar inglês e você conseguir, de fato, criar com o idioma. Primeiro, você precisa aprender a criar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, aprendo a criar com o idioma. Tá, como que você vai fazer isso? Então vamos imaginar que hoje é sua aula de inglês e você está aprendendo um conteúdo, tudo bem? Então você está lá na aula de inglês e você está aprendendo um conteúdo e o conteúdo da sua aula é o de. Eu vou ensinar esse conteúdo para você e aí eu vou te mostrar como é que a gente faz para já aprender algo em inglês, já aprendendo a criar, para não ficar um treino papagaio, eu fico só repetindo e não chego a lugar nenhum. Tá. Então, vamos imaginar que a sua aula hoje é o de. Para que eu uso o de? Só para a gente contextualizar aqui. O de você vai usar no inglês toda vez que você quer fazer uma pergunta direta no inglês, com o you ou plural, tá? E essa pergunta está no presente. Por exemplo, tá? O que é pergunta direta? Se você nunca me viu falando isso. Perguntas diretas é quando eu tenho o you, que é a pessoa, né? Você. E eu já tenho um verbo logo ali na minha pergunta. Então, por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui no slide. Você estuda? Olha lá, eu tenho você, que é a pessoa da minha pergunta, e o verbo, estuda. Tá no presente, não tá? Então, uma pergunta direta no presente. Então, você estuda? Pronto. Você trabalha? Tenho você, tenho o verbo. Olha lá, outra pergunta direta. O que a gente está fazendo aqui? Como que eu fujo de treino papagaio no inglês na hora de falar? O que é o treino papagaio? Você só fica repetindo. Eu dou lá a pergunta pronta para você, você repete. Ó, quando você pergunta, você trabalha, você fala assim, você repete. Não, aqui você vai aprender a criar já com aquilo que você está aprendendo. Por quê? Para você sair do treino papagaio, de repetição só. Isso não faz você falar, criar. Fica igual papagaio, só repete, tá? Você trabalha? Você estuda? Você gosta? Então o do eu uso para fazer esse tipo de pergunta em inglês. Eu coloco lá o você, coloco lá a pessoa e eu já tenho um verbo para fazer perguntas diretas. Tudo bem até aqui? Então o do eu vou usar para fazer esse tipo de perguntas. Perguntas diretas no presente usando com you. Tudo bem até aqui? Tá, o que eu tô te ensinando? A já aprender a criar com esse conteúdo. Ó, se eu tivesse que perguntar, você fala? Também é uma pergunta direta. Você fala inglês? Eu tenho o você, que é o you, tenho ali, ó, um verbo, né, o fala, e tá no presente. Tá, beleza. A primeira coisa, eu só tô contextualizando o que a gente vai fazer na prática. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para fugir desse treino papagaio? Aprendo a criar com aquilo que eu tô aprendendo. Eu já pego o conteúdo, eu já tenho que aprender a criar com ele. Essa é a primeira coisa. Tá, a gente vai fazer na prática isso. Segundo, eu pratico falando. Aquilo que eu aprendi, eu pratico falando. Porque eu não tenho que criar com aquilo que eu aprendi, eu não tenho que falar, então eu pratico falando. E não pratico repetindo, que é diferente, guys. Repetir
é diferente de falar. Por isso que cuidado, que às vezes o que você tá fazendo dá uma sensação que você tá, é isso, a teacher falou que eu tenho que falar. E você tá repetindo frases prontas. Tá, então vamos lá. A gente viu que do e you eu uso para fazer perguntas diretas no presente. Fiz uma pergunta no inglês, uma pergunta direta. Tem lá o você e o verbo. Você gosta, você estuda, você vai, você mora, o que você faz, onde você trabalha, que horas você trabalha. Perguntas diretas. Eu vou usar o do para fazer esse tipo de pergunta. Tá. Se eu quisesse perguntar para alguém, então, o seguinte: você estuda inglês? É uma pergunta direta, ó. Você, tenho lá a pessoa, tem o verbo, você estuda? E tá no presente. Eu vou usar quem para fazer essa pergunta? Do. Eu não falei que, como não é um treino papagaio, você tem que fugir desse tipo de treino, você precisa criar com aquilo que você está aprendendo, você já vai praticar falando. Tá, como que a gente pratica isso? Como que você perguntaria isso em inglês para alguém? Você estuda inglês? Eu tenho que praticar falando. A gente já viu que para fazer esse tipo de pergunta, eu vou precisar usar o do com o you. Então, ó, eu já começo com esses dois aí, ó. Do com you é quem eu vou começar a minha pergunta. Só uma dica de sons, e também vai te ajudar a entender melhor. Do com you, você vai usar o j. Tudo bem? J. Na hora de falar, ao invés de do, you, j. Já vai treinando assim. Estudar é study, caso você não conheça. Inglês é English. Aqui no material, quem está acompanhando a aula, a live pelo YouTube e pelo Facebook, tem aqui os apoios. Então, estudar inglês, study English. Tá, com essas informações agora, eu preciso que você abra a boca e diga como você perguntaria para alguém em inglês. Você estuda inglês? Já pode abrindo a boca e falando do jeito que você acha que é. Titi, mas eu não tenho certeza. Não tem problema. É assim que a fala se comporta mesmo. A gente fala. Depois a gente vai alinhando o que precisa. Você estuda inglês? Como você perguntaria isso? Tá. Vê se foi isso que você disse. Do you study English? Do you study English? Na hora que eu falo, numa fala real, do you study English? Hi, do you study English? Você estuda inglês? Pode me ajudar? Você está precisando de ajuda com inglês? Do you study English? É isso. Tá, guys? O que a gente fez aqui? Eu peguei um conteúdo, que é o do, né? Já mostrei para você o que ele é e como você usa ele. Então, você já foi aprendendo com o do, já construir com ele. E aí, a gente já foi praticar falando. Eu não fiquei lendo inglês para você repetir. Olha, então quando você pergunta, você estuda inglês? Do you study English? Repeat. Aí a galera repete. Do you study English? Aquela aula, né, tradicional. Não, esse tipo de treino não faz você falar. Titi, então eu não posso repetir? Por exemplo, a gente tem as aulas extras de sons e pronúncias lá no Team. Quando é uma aula de som, né? E eu ensino o som para você daquilo, aí é diferente. Aí eu falo, olha, o som aqui é Vamos repetir esse som? A gente está aprendendo o som, mas não ficar repetindo uma fala, porque isso não faz eu criar. Aí eu só decoro isso. Você fala inglês? Você estuda inglês? Do you study English? Sabe aquela pergunta famosa? Do you speak English? Todo mundo decora aquilo. Do you speak English? E decora a resposta. Sorry, I don't speak English. Só que ele só sabe usar o I don't ali, só sabe usar o do. Do you speak English? Ele não consegue criar. Percebe o que é o repetir? Tá, vamos seguir então pra gente entender ali, ó. A gente já entendeu então que do com you eu vou usar para fazer perguntas diretas, perguntas no presente, perguntas diretas. Você faz, você corre, você estuda, você gosta. É isso, tá? E eu já tô, para eu fugir daquele treino papagaio, de ficar repetindo a frase pronta, primeiro, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu já tenho a primeira situação, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que aprender a criar com aquilo que eu tô aprendendo. Então, primeira coisa, aprendo a criar. Segundo, pratico falando, né? Então, aprendo a criar já com aquilo que eu tô vendo, que eu tô aprendendo, e já pratico falando. É o que a gente tá fazendo aqui ao vivo hoje com vocês, né? Eu coloquei alguns vocabulários de apoio aqui para você
E você já vai começar então a continuar aplicando, falando as sentenças que eu coloquei aqui. O que você vai fazer agora? Você vai criar. É você que está criando, né? Eu não tô falando para você falar depois. Você não tá ouvindo um áudio para daí você repetir. Não. Você entendeu como que você vai usar e você tá fazendo a própria sentença. Você tá criando mesmo. Coloquei alguns vocabulários de apoio. Você vai falar em inglês as sentenças que estão aparecendo aqui. A galera que está acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Então, ó, você trabalha aqui, como você pergunta isso em inglês? Aqui em inglês é here, tudo bem? Aqui é here. Então, como é que você pergunta? Você trabalha aqui? Você já sabe que o do e you você vai usar para fazer esse tipo de pergunta. Trabalhar é work. Eu não coloquei o here aqui no vocabulário de apoio, né? Esse material vai depois lá no grupo VIP da Teacher G, tá o link para você entrar nesse grupo, tanto lá na bio do Instagram, ou aqui também pelo YouTube, ou o grupo VIP lá do WhatsApp. E aí eu vou corrigir, vou colocar o here e eu vou mandar esse material para você continuar praticando lá no grupo, tá? Você trabalha aqui, então como que você fala isso? Como que você pergunta? Você quer perguntar em inglês isso? Você sabe que numa viagem, por exemplo, se você está fora do país, num outro país, sempre tem aquele momento que você vai fazer umas compras quando você está viajando em outro país, porque sempre é muito mais barato, dependendo do que você vai comprar, né? E às vezes essa é uma pergunta que você provavelmente vai precisar fazer quando você quer ser atendido, você precisa de ajuda. Você trabalha aqui? Né? Você pode fazer essa pergunta viajando. E como é que você diz isso? Já vamos conferir. Olha a próxima pergunta. Você bebe café? Você bebe café? O beber é drink, café é coffee. Como que você pergunta isso? Então, eu uso lá o do, uso o you, porque é uma pergunta direta e eu já tô criando com o idioma. Não vou ficar repetindo alguém que fale antes de mim como um papagaio. Do com you, na hora que a gente junta, vira j. Já vamos conferir. O importante agora é você já aprender a criar e não ficar treinando como um papagaio. 3. Você gosta de viajar? Gostar de, like to. Viajar, travel, tá bom? Travel. Você gosta de viajar? Como que você perguntaria isso? Galera que tá aqui no YouTube, se quiser colocando as respostas aqui no chat, né? Pessoal do Insta também. Mas o importante é que você fale, tudo bem? É importante que você abra a boca e fale agora. Vamos para mais uma. Que horas você viaja? Que horas você viaja? Toda vez que eu faço uma pergunta direta no inglês usando que horas, como, quando, onde, sabe esses vocabulários? Você vai começar a sua pergunta com ele. Então, por exemplo, que horas você viaja? Eu começo com que horas. Que horas em inglês? Deixei aqui como apoio. What time? What time? Ao invés de what time, eu tenho 2 T's aqui, não preciso falar what time, já emendo tudo. What time? Lembra sempre que a gente vai falar sempre o inglês do jeito que ele é. What time? Que horas você viaja? Viajar é travel. Então fale aí como que você diria, como que você perguntaria essa pergunta. Essa pergunta, você viaja? Que horas você viaja? Muito bem. O que a gente fez agora, né? O que você fez, na verdade? Ó, eu não falei nenhuma frase aqui no inglês para você. Você que foi olhando e falando. Olhando e falando. Eu não falei nada aqui no inglês para você passar, para você repetir. Você que fez sozinho, né? Eu dei as ferramentas e você fez sozinho. Tá. O que acontece? Vamos conferir isso agora, ó. Vê se foi isso que você falou. Do you work here? Você bebe café? Do you drink coffee? Você gosta de viajar? Do you like to travel? Que horas você viaja? What time do you travel? É isso que você fez. Você só criou, né? Já foi criando sem eu falo, você repete. Eu falo, você repete. Ou qualquer outro tipo de treino que você esteja fazendo que é nesse formato, fique atento. Te dá uma falsa sensação que você está falando, igual o papagaio. Olha, o papagaio falou, louro quer café. Ai, que bonitinho, ele fala. Tá, ô louro, que tipo de café que você gosta? Com açúcar ou sem açúcar? Ele não vai conseguir te responder, né? Então, o treino papagaio é bem parecido com isso. A gente fica
aprende várias frases lá decoradas, mas daí, e agora, como é que eu pergunto isso? Como é que eu respondo? Porque a gente fica só nesse treino papagaio. Não, qual que é o ideal? Se você quer falar inglês, o ideal é que eu já aprenda criando com o conteúdo que eu tô aprendendo. Que eu já pratique falando. É o que vocês acabaram de fazer. Eu falei pra você o que é o do, a gente viu como que a gente usa e você já foi criando com o idioma. Percebem a diferença de um treino papagaio para um treino onde você já vai criando com o idioma? Essa é a diferença de um treino papagaio. Então, só antes da gente finalizar, né, o porquê que o treino papagaio não funciona, por que é importante você fugir desse tipo de treino se você quer falar do idioma, porque senão você fica só nesse. Alguém falou inglês para você, você repetiu, decorou algumas sentenças. Só que se tiver que criar com alguma coisa dali que você decorou, você não consegue tirar uma pecinha dali para colocar no outro lugar. Exemplo do do, né, que a gente acabou de ver aqui nessa live, nessa aula. O do, aquela pergunta que quase todo mundo sabe decorada. Do you speak English? Ele decora que do you speak English você fala inglês? Só que se ele tiver que pegar o do dessa pergunta, do you speak English, e colocar numa outra para fazer perguntas, e agora, não sei como faz não, como que usa esse, eu não sei, eu sei que do you speak English você fala inglês. E aí fica ali, só aquela frase, percebem a diferença? E não consegue criar, pegar aquele do, usar de tantas outras maneiras que você pode, né, criando já com ele. Isso é o que faz você falar, tá? E não só ficar repetindo, tá? O que eu vou propor para vocês agora, né? Eu vou disponibilizar o material dessa aula aqui, né? Dessa live, né? Para você praticar. Vai ter vocabulários de apoio, vai ter as perguntas para você passar para o inglês. Então eu vou baixar esse material, salvar esse material em PDF e vou disponibilizar lá no grupo VIP da Teacher G, né? Lá no WhatsApp. Então eu vou disponibilizar lá tanto esse material em PDF, o link da live também já está lá, então você pode assistir a aula e praticar. Então vai ter as sentenças lá, o material de apoio para você praticar. Então quem ainda não está lá no grupo, né, entre no link aqui da descrição dessa aula para você entrar no grupo VIP da Teacher G. Guys, thanks for coming. Bye bye, guys.